Bem, hoje nessa terceira aula vamos trabalhar a unidade 4 de nossa apostila, onde será objeto de estudo as limitações ao poder constitucional de tributar, ou seja, as regras que devem ser respeitadas pelos entes da federação. Também vamos analisar as imunidades e as repartições das receitas. O poder que os entes públicos têm para instituir impostos é limitado. Assim, a Constituição Federal, nos artigos 150 a 152 e o Código Tributário Nacional, nos artigos 9 a 11, impõem os limites ao poder de tributar. Seguem agora os 6 princípios para tal cumprimento. Vamos então analisar agora esses princípios. O princípio da legalidade quer dizer de acordo com a lei. Assim, nenhum tributo será instituído nem aumentado, senão por meio de lei, onde deve indicar o fato tributário, a base de cálculo e a alíquota. Também deve indicar o sujeito passivo e o sujeito ativo. O artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece as exceções ao princípio da legalidade. São eles: o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre as operações financeiras. Também temos o imposto sobre os produtos industrializados. Agora vamos analisar o princípio da isonomia, que diz respeito à igualdade, onde todos são iguais perante a lei, permitindo o tratamento igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais, nas medidas de suas desigualdades. A exemplos, podemos citar a isenção de IPTU para os aposentados maiores de 70 anos com imóveis de até 80 metros quadrados. Outros exemplos, temos a isenção do ICMS para os taxistas. Vamos então agora para o princípio da irretroatividade, ou seja, a lei retroage somente para beneficiar. Assim, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O princípio da anterioridade refere-se a mais uma segurança jurídica ao contribuinte, vedando a cobrança de tributos ao mesmo exercício financeiro em que a lei tenha sido publicada. Assim, estabelece um tempo para a sociedade se adaptar à nova carga tributária. Existem algumas exceções também para este princípio. São elas o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, o imposto extraordinários, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais e a alíquota da CIT. A redução ou a extinção, como beneficia o contribuinte, não observa este princípio. O princípio da vedação do imposto confiscatório é quando o fisco toma a posse dos bens em decorrência do comportamento do contribuinte. Por isso, esse princípio objetiva evitar que, por meio de tributo, o Estado anule a riqueza privada. Agora vamos falar sobre o princípio da liberdade de tráfico, que proíbe a cobrança de tributo cuja hipótese de incidência seja a transposições de fronteiras. Vamos agora tratar das imunidades tributárias. Existe uma diferença entre imunidade e isenção. A imunidade atua no plano da definição da competência e a isenção opera no plano do exercício da competência. Assim, a imunidade é a qualidade da situação que não pode ser atingida pelo tributo, constitucionalmente qualificada. A Constituição impede que a lei de tributação inclua certos fatos de hipótese de incidência de impostos. É classificada como imunidade subjetiva, definida em função de condições pessoais de que venha a vincular-se a situações materiais que ensejariam a tributação. Temos os partidos políticos e as entidades de assistência social. A imunidade objetiva, definida em função do objeto a ser tributado, temos o livro, um determinado produto que em regra seria tributado, mas quando se destina à exportação é imune. A Constituição, em seu artigo 150, prevê as seguintes imunidades. A imunidade recíproca imuniza o patrimônio, a renda e os serviços dos entes da federação.
Exemplo, o Estado não pode cobrar o IPVA do município ou União. Agora, a aquisição de veículos pelo município por meio de licitação, a empresa vencedora pagará o ICMS do valor dos veículos. Temos também a imunidade dos templos, com o objetivo de garantir a liberdade religiosa, alcançando tudo o que estiver em nome da igreja, o seminário, a casa do padre ou pastor, o automóvel, dentre outros. A imunidade dos livros, jornais, periódicos e papéis destinado à sua impressão é justificado pela liberdade de expressão. Exclui a incidência tributária somente dos bens ou produtos neles referidos. Visa baratear a produção. Agora, vamos compreender a respeito da repartição das receitas tributárias, que diz respeito ao montante dos impostos arrecadados que são repassados para os entes da Federação. De acordo com a Constituição Federal, nos artigos 157 a 159, estabelece a repartição entre os entes da Federação da seguinte forma: o ITR é repartido em 50% à União e 50% ao município. O IPVA, 50% ao Estado e 50% aos municípios. O ICMS, 75% ao Estado e 25% aos municípios. A União entregará 48% do produto de arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, repartindo da seguinte forma: 21,5% ao Fundo da Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% ao Programa de Financiamento ao Setor Produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 1% de participação dos municípios. Ainda temos o IPI, que será repartido em 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, e 29% das contribuições especiais, ou seja, as contribuições de intervenção do domínio econômico para os estados e Distrito Federal. E por fim, temos a transferência do montante da arrecadação do ouro, 30% ao estado, o DF ou território, conforme a origem, e 70% para o município de origem. Bom, alunos, até a próxima aula. Em caso de dúvida, você pode estar enviando a sua pergunta através de nossa plataforma. Muito obrigada!